semana acabe, para que eu possa te ver de novo. Espero que o tempo voe, para que você retorne, para que eu possa te abraçar. Espero que o tempo passe, espero que a semana acabe, para que eu possa te ver de novo. Espero que o tempo voe, para que você retorne, para que eu possa te abraçar e te beijar de novo. De novo. E eu quero te beijar de novo. Eu e você, não é assim tão complicado, não é difícil perceber. Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer? Se eu disser que já nem sinto nada, que estrada sem você é mais segura. Eu sei, você vai rir da minha cara. Eu já conheço teu sorriso, leio teu olhar. Teu sorriso é só disfarce que eu já nem preciso. Bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas. Muito bom estar aqui com vocês. Deixa eu ver quem já chegou. Obrigado pela presença, pela pontualidade. Já estou reconhecendo algumas pessoas aqui do nosso ecossistema, outras pessoas novas. Quem não me conhece, meu nome é André Ferraz, eu sou psicólogo, sócio da Inea Health. A ideia é justamente a gente criar esse espaço. É um espaço que todo mês a gente abre para 1 hora de palestras gratuitas sobre temas que vocês trazem para a gente. Ou seja, temas de curiosidade de vocês. E a ideia é justamente essa. Durante essa manhã, se vocês tiverem algumas sugestões também, já para colocarem aqui no nosso chat, fica à vontade, que aí a gente vai criando, fazendo a curadoria e trazendo para vocês justamente aquilo que vocês gostariam de ver e ouvir. Bom, gostaria de saber de onde vocês estão, né, nesse exato momento, só para ter uma ideia, tá? Aqui comigo está o Lê, o Lê faz parte aqui da nossa equipe, além da área comercial, ele é nosso instrutor de mindfulness. O Lê tá. Ô, Lê, onde você está? Você está ainda no Armagedon? Eu tô aqui ainda, tô no Armagedon, tá seco aqui, né? Tô em Barretos. Tá em Barretos, né? É. Ô, cidade quente, mas que cidade boa, né? Eu tô em São Paulo. Deixa eu ver quem mais. A Franciele tá em Blumenau, deve estar bem frio aí, hein? Se aqui tá frio, imagina aí, né? A Fabiola tá aí em São Paulo, Brice, São Paulo também. Muito legal, muito bom. Bom ver Ô, vocês por Bé, aqui. Oi. a Fabiola, se eu não me engano, ela tá fazendo PCC, porque Ah, perseverante aqui no lado, eu conheço, exato, assim. E ela também exato. foi cobaia no Mindfulness. Olha lá, ela. Ê, coisa boa, tá vendo? Muito bom. Cobaia Seja não, olha, esse é, instrutor, show de bola, viu? Muito obrigada. Saudade do nosso grupo e grata pela formação que está em prática. olha só. E hoje vai ser bem complementar para quem já faz o mindfulness, para quem conhece. Então, eu diria que é mais uma ferramenta para gente. Quem está chegando, bem-vindos e bem-vindas.
Daniel, a Ju Tavares, olha aí, a Ju tá aí também, que legal. Muito bom. Excelente. Vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Lembrando que a qualquer momento vocês podem complementar com seus conhecimentos, dúvidas, insights. Coloca lá no chat, o Lê vai me ajudar aqui fazendo essa ponte comigo. Eu coloquei no chat, eu não sei se eu coloquei antes da gente iniciar, vou colocar de novo aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Esse link que eu vou colocar aqui para vocês no nosso chat é um grupo do WhatsApp. Eu já estou me antecipando ao final da prática. Depois eu coloco de novo, mas só para quem se interessar em praticar a coerência cardíaca, esse é um grupo muito legal que chama Ilhas de Coerência. Todos os dias, em diversos horários, os instrutores eles abrem as salas para praticar em grupo. Então, isso favorece também, porque muitas vezes é difícil a gente iniciar a prática, às vezes a gente está lá sozinho, achando só a gente está fazendo, e de repente tem um monte de gente fazendo junto. Então, fiquem à vontade para entrar no grupo do WhatsApp e fazer as práticas. Mas tá, André, mas o que que é coerência cardíaca? Para que que serve? De onde veio? Ou seja, a coerência cardíaca, pessoal, é um assunto que diversas áreas estão olhando com bons olhos. A medicina, a psicologia, até mesmo se vocês começarem, para quem usa os relógios inteligentes, os smartwatches, né, que é chamado, alguns deles já estão vindo com alguns indicadores que eles chamam de coerência cardíaca e bem como variabilidade da frequência cardíaca. Ou seja, essa informação está chegando para todo mundo nos relógios, nos dispositivos. Por quê? Porque é um indicador de saúde. Quando a gente fala da variabilidade da frequência cardíaca, quando a gente começa a falar sobre a coerência cardíaca, quando a gente começa a falar sobre esse assunto, a gente está falando sobre saúde física e saúde emocional. Então, o que a gente vai fazer hoje é justamente entender do que se trata e integrar as nossas práticas diárias. Porque eu imagino que quem está aqui, no final das contas, quer se sentir mais feliz, mais saudável, com mais bem-estar. Então, que tal a gente aprender uma técnica aqui, né? Que tal a gente aprender um recurso que a gente pode usar em qualquer lugar, em qualquer momento? Então, vamos dar início aqui às nossas atividades. Coerência cardíaca, tá? Quando a gente começa a falar sobre isso, eu gostaria que a gente começasse, então, a entender que é uma relação direta do nosso coração com o nosso cérebro. E essa relação direta do nosso coração com o nosso cérebro, quando a gente entende essa técnica, a gente começa a poder fazer algumas intervenções da maneira como a gente se sente, da maneira como a gente está pensando, maneiras de facilitar uma reestruturação, por exemplo, das nossas próprias crenças. Uma relação onde a gente começa a perceber o nosso nível de estresse e ansiedade, com isso, né, fazer uma técnica e uma ação e um recurso que a gente, né, maneje melhor esses sentimentos, não que a gente não vá sentir, não que a gente não vá passar por essas experiências, mas que a gente possa começar a entender que, ok, eu me senti com muito medo, com muita raiva, estou ansioso, com um estresse alto, tá? Eu passo de ser uma pessoa mais reativa para uma pessoa mais proativa no que diz respeito ao manejo das emoções, bem como a escolha, né, uma melhor escolha dos nossos comportamentos. Naturalmente, quando a gente começa a manejar melhor as nossas emoções e ter melhores comportamentos, isso favorece as nossas relações. E ao favorecer as nossas relações, se a gente imaginar que a gente não está nesse mundo sozinho e que, se a gente pensar, pegar uma das pesquisas mais antigas de Harvard, diz que pessoas mais felizes e saudáveis são pessoas com bons relacionamentos. Então, se a gente quer se relacionar melhor com a gente mesmo, bem como com as outras pessoas e impactar positivamente o mundo, essa é uma das técnicas extremamente profundas
né, que vão ajudar a gente realmente a criar um ecossistema que a gente queira conviver. Mas o que que é, de fato, como que, né, o que que significa essa coerência cardíaca? Se a gente imaginar, eu gosto bastante dessa imagem do barco a remo. Dá uma olhadinha nessa imagem. Nesse barco existem várias pessoas que estão remando no mesmo ritmo, na mesma intensidade e na mesma direção. Quando a gente fala de coerência cardíaca, é um estado que não é apenas um fenômeno físico, mas também reflete na nossa estabilidade emocional e mental. Ou seja, cria uma harmonia interna onde todo o nosso sistema, todos eles, estão trabalhando de forma coerente, de forma unificada, na mesma direção. Ou seja, quando a gente fala do potencial humano, quem pratica coerência cardíaca, quem traz ela para o seu dia a dia, aumenta e muito a probabilidade de entrar nesse estado de flow, de fluxo, de alta performance interna, onde todos os nossos sistemas estão alinhados e trabalhando na mesma direção. O que que eu quero dizer com isso? Provavelmente vocês já tiveram uma experiência de, como passageiro ou como passageira, tá num carro onde alguém está aprendendo a dirigir. Vocês já tiveram essa experiência? Né? Onde a pessoa acelera, freia, o carro morre, aí a marcha não entra e fica aquela loucura. Tá tão desesperado, é uma experiência tão desesperadora para quem está dirigindo, às vezes, e para quem está do lado, acho que mais ainda. E então, o que acontece quando a gente não está nesse estado coerente? A gente entra nesse lugar onde todos os nossos sistemas estão ora acelerando, ora freando, ou melhor dizendo, imagina uma pessoa remando para um lado, outra remando para o outro, batendo o remo, ou seja, o barco virando, aquela. O que a gente vai buscar é justamente entender que é possível a gente entrar nesse lugar onde os nossos sistemas caminham na mesma direção. E se vocês olharem bem para essa imagem, vocês vão ver que tem uma pessoa que não está com o remo na mão. Ou seja, tem todo mundo ali remando, mas tem uma pessoa que não tem o remo na mão. E essa pessoa, o que que ela está fazendo? Ela está dando a direção e o ritmo. Então, o que que a ciência descobriu? Que dentro dos nossos sistemas todos que estão interligados, tá, é possível a gente criar esse estado mais otimizado. É possível a gente sair de um estado caótico de remo batendo para o lado, para o outro, barco virando, e, ou seja, é possível a gente sair de um estresse muito alto, uma ansiedade muito alta, chegando ao descontrole emocional e físico e comportamental para um estado coerente. E esse processo onde uma parte nossa dá a direção e o ritmo, é chamado um estado de autorregulação. Autorregulação, pessoal, é um recurso nosso, é uma ferramenta que todo mundo tem. Ou seja, a gente já nasce com essa capacidade, a gente já nasce com essa ferramenta que muitas vezes a gente não sabe usar a ferramenta. Sabe quando a gente abre a caixinha de ferramenta que tem em casa e tem tantas ferramentas e fala, tá, mas para que que serve? Eu não sei, não serve nada. Ou quando a gente abre a caixa de ferramentas e só tem martelo, aí, se só tem martelo, todo problema vira prego. O que vai acontecer agora, hoje, é que a gente vai abrir essa caixinha de ferramenta e olhar uma ferramenta chamada de coerência cardíaca e falar: nossa, sempre esteve aí, eu sempre olhei para ela, nunca soube para que servia, e agora eu estou entendendo para que serve. Serve para a gente fazer a nossa autorregulação psicofisiológica. O que que é isso? É a capacidade que nós temos, todo mundo, de influenciar e modular as nossas respostas fisiológicas e psicológicas, visando alcançar um estado de equilíbrio e bem-estar interno, ou seja, que a gente possa remar todos os nossos sistemas, tudo que está dentro da gente, na mesma direção, no mesmo ritmo. Isso envolve, né, as nossas funções como respiração, frequência cardíaca, atividade cerebral, respostas emocionais e, sem dúvida nenhuma, melhores escolhas comportamentais. Sabe quando a gente faz alguma coisa e depois faz, nossa, por que eu fiz aquilo, por que eu tomei aquela decisão, ou por que eu falei aquilo, e depois a gente se arrepende?
E se fosse possível, de começar a criar um lugar onde, entre o estímulo e a resposta, tivesse esse lugar onde a gente perceba que tem um tempo, nem que seja um milésimo de segundo, alguns que a gente consiga entrar no ritmo de novo, perceber que o barco estava saindo da rota, voltar para a direção e entrar no ritmo. Então, a ideia é justamente essa. A gente saber, pessoal, que dentro da gente, né, falando dessa conexão mente e coração, mas dentro da gente tem um monte de sistema, um monte de órgãos, e a gente consegue, entendendo agora, através dessa ferramenta, que é possível a gente entrar num estado que a gente chama coerente, num estado mais otimizado, num estado mais dentro de uma possibilidade de fluxo, ou se a gente pensar em termos comportamentais, de melhores desempenhos na vida. Quando eu falo desempenho, pode ser o desempenho esportivo, desempenho acadêmico, desempenho profissional, desempenho afetivo. Ou seja, esse lugar da incoerência, muitas vezes do estresse, pessoal, isso faz parte da vida. Provavelmente vocês já viram esse procedimento. Senhoras passageiras, senhores passageiros, em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio caíram à sua frente. Pegue uma máscara, coloque entre o nariz e a boca, ajuste o elástico e respire normalmente. Caíram as máscaras, tem uma criança do lado, em que a gente coloca a máscara em primeiro lugar? Na gente ou na criança? É isso mesmo, na gente. Porque se a gente colocar na criança, a gente vai ficar sem oxigênio e a gente vai desmaiar. E vai desmaiar em cima dela. Então, todo o processo, quando a gente fala de bem-estar, melhores escolhas, bons relacionamentos, tudo começa com a gente. E tudo começa com com esse autoconhecimento. Quando a gente começa a perceber como a gente se sente, o que a gente está pensando, a gente começa a ter a possibilidade de se perguntar: isso que eu estou pensando em falar ou fazer vai me impactar positivamente, bem como outra pessoa? O passo seguinte é começar a perceber como a outra pessoa está também se sentindo. Agora, se eu tô lá com o barco virando, batendo remo e não sei o quê, como que eu vou perceber como o outro está se sentindo? Se eu tô nesse lugar de tentando, na luta e fuga, sobreviver. Então, então eu não vou nem remar, André. Não vou entrar no barco. Não, o baixo estresse também não é bom. A gente tem o tédio, a gente tem a prostração, a procrastinação, a gente tem um monte de coisa que não vai gerar resultado para você na vida. Né? A vida é feita desse movimento. O inverno sempre vem, pessoal. As adversidades, ou seja, a despressurização da cabine no avião, da nossa vida, elas vão acontecer. Não tem uma vida linear que não tenha adversidade. Não tem subida numa montanha que não tenha seus vales e seus picos. Não existe uma vida sem estresse. Então, sabendo que vão ter momentos de adversidade, seja no dia, na semana, no mês, no ano, e se a gente fosse capaz, então, de reconhecer como a gente se sente e ajustando a rota e o ritmo conforme para onde a gente tem que ir. Ou seja, todos nós temos uma zona ótima de performance. Todos nós temos esse lugar onde é possível internamente estar totalmente coerente. Bom, como também todos nós é possível a gente passar do ponto e bater remo, virar o barco, começar a ir na direção contrária. Acontece quando o estresse está demais. Então, esse lugar da autorregulação psicofisiológica não é somente para eu ajustar a rota, mas ele amplia a minha consciência. Ou seja, eu começo a perceber, por exemplo, com o tempo, então, conforme a gente vai praticando, as sutilezas, do que eu estou pensando, do que eu estou sentindo. Então, quando a gente fala desse sistema da ligação entre a mente e o cérebro, ou seja, quando a gente fala desse lugar da coerência cardíaca, a gente está fazendo com que aquela experiência do dirigir o carro, freia, acelera e dá toda. A gente está falando de um lugar onde é o sistema simpático e parasimpático, ou seja, o sistema simpático prepara a gente para ação, né? Muitas vezes ele aciona a luta e fuga, ou seja, ele resolve os problemas, e o parasimpático da gente, que faz parte do nosso sistema
nervoso autônomo trabalha na recuperação, na digestão, no repouso. Ou seja, esse ciclo natural de acelerar e frear acontece naturalmente. O problema acontece quando ele perde e desequilibra esse sistema. E sabe quem ajuda a manter esse sistema equilibrado? Pensando no barco, que é aquela pessoa que não tem o remo, mas ele está vendo a direção e está dando ritmo. Sabe quem cuida disso? O nosso coração. O nosso coração, a forma que ele bate, então eu não vou entrar na questão da variabilidade cardíaca, mas a forma como ele está batendo, ele está enviando informações para o nosso cérebro. Como se fosse um código Morse, como se fosse exatamente ele tá mandando um SMS, um WhatsApp lá para o nosso cérebro e falando: Ó, tá tudo bem ou não tá nada bem. E dependendo da forma que o coração está batendo, e olha só que interessante, pessoal, cada emoção tem uma forma do coração bater. Quem está com medo, o coração bate como? Tum, 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 né? Quem está contemplando em paz? Tum, 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 tum. Ou seja, cada emoção tem a sua impressão digital cardíaca. Ou seja, cada emoção tem essa forma que a gente, né, responde. Então, essa forma que o coração está batendo está enviando informação para o cérebro. Pode ser um ritmo mais coerente, tá tudo bem, ou um ritmo mais incoerente, remo batendo, barco virando. E dependendo da forma que a mensagem chega lá em cima no nosso cérebro, o nosso cérebro ele começa a responder de uma forma. Por exemplo, se o coração está lá numa frequência, num ritmo incoerente, a gente está recebendo uma informação que não tá, as coisas não estão bem, muito bem assim. Então a gente começa a perceber o mundo de uma maneira mais ameaçadora. Por isso, quando a gente está vivendo um momento mais ansioso na vida, por exemplo, ou mais estressante, a gente tende a catastrofizar mais, a gente tende a enxergar as coisas de uma maneira mais ameaçadora. Por que que isso acontece? Coloquem a mão de vocês assim na tela. Isso. Fecha o dedão. Isso aqui dentro. Fecha a mão. Isso. Isso é o nosso cérebro, tá? O nosso braço é a nossa coluna, o tronco cerebral, as informações estão indo e vindo, inclusive, né, o ritmo cardíaco. A primeira coisa que recebe informação que está vindo lá de baixo, ou seja, o nosso coração manda muito mais informação para o cérebro do que o cérebro para o coração. Tá? A primeira informação que chega no dedão, que está aqui dentro do cérebro. Essa região, pessoal, é o nosso cérebro emocional. Então, aqui na frente de vocês é a nossa testa, que é a região diria, mais nobre no que diz respeito a controle de impulso, gestão emocional, planejamento, funções executivas, a região pré-frontal da gente. Mas para a gente ter acesso nessa região, primeiro chega aqui. Então, se chega a informação que não está bem, mesmo essa região aqui vai tentar resolver o que não está bem. Ou seja, as emoções sempre vão o quê? Ser impactadas antes da nossa, né, do nosso lado mais pensante. Tudo bem? Para que que a gente tem que saber? Obrigado, pessoal. Por que que é importante saber disso? Porque muitas vezes esse é nosso lado, né, nossa parte emocional, que tem um nome, vários nomes, mas um que eu gostaria que vocês guardassem, que é a nossas amígdalas, não as que estão aqui né, na garganta, mas é o mesmo nome, mas são duas amígdalas no nosso cérebro que cuidam da justamente ficar percebendo as ameaças do nosso mundo, tanto interno como externo. Então, se o coração está ali de forma incoerente, seu ritmo está mandando informação e a amígdala está interpretando que o mundo tá perigoso, tá? A gente tende a olhar as coisas de uma maneira mais catastrófica. Então, se a gente quer começar a interpretar o mundo de uma maneira mais segura, que a gente consiga realmente ponderar e entender que muitas vezes aquilo que a gente está pensando são apenas hipóteses e não fatos, por que que é importante saber disso? Porque o nosso cérebro opera pensamento.
Se eu pensar que eu sou capaz, eu estou certo. Se eu pensar que eu sou incapaz, eu também estou certo. Ou seja, o nosso cérebro, ele é bem linear no que diz respeito, é um ou é zero. Ele opera pensamento. Mas quando a gente entende e consegue lembrar mesmo emocional, a gente para de olhar para aquilo que a gente está pensando como fato absoluto para hipóteses. E ao tornar o mundo e as experiências, nossos pensamentos como hipóteses, a gente consegue ter melhores escolhas. A gente deixa de ser uma escolha luta ou fuga para uma escolha um pouco mais racional. Como que a gente faz isso? E por que que a coerência cardíaca é importante para isso? Porque, primeiro, ela ajuda a reduzir o estresse. E ao reduzir o estresse, o nosso sistema emocional aqui do nosso cérebro se calibra. Ou seja, ao calibrar o nosso sistema de ciência, a gente olha o mundo e fala, opa, peraí, isso aqui é uma hipótese, ok? Deixa eu lidar com isso. Ao praticar a coerência cardíaca, isso ajuda a fazer aquele sistema simpático e parasimpático se calibrarem. Ou seja, não tem excesso de estresse, consequentemente diminui a produção de cortisol, pessoal. O cortisol não é, de novo, o estresse não é ruim. O problema é o excesso e o estresse crônico. Então, quando eu falo bastante que o problema na vida hoje em dia não é o estresse, e sim a falta de pausa, né? Mas a falta de pausa regenerativa. Porque ficar pausar para ficar no WhatsApp, Instagram, essas coisas, muitas vezes não traz a pausa regenerativa que a gente precisa. Ou seja, quando a gente pratica a coerência cardíaca, isso traz uma sensação de calma e tranquilidade. Não estou falando de relaxamento, estou falando de uma calma ativa, de um lugar que a gente tem mais compostura nas nossas atitudes, relações. Ajuda a controlar a ansiedade, ou seja, ao regular os nossos batimentos cardíacos. A coerência cardíaca ela interrompe esse ciclo de pensamentos ansiosos, permitindo justamente que a gente crie esse espaço, entre o que é real, o que é imaginário, o que é hipótese, onde a gente tenha respostas mais equilibradas aos desafios do dia a dia. E sem dúvida nenhuma, quando a gente pratica a coerência cardíaca, isso aumenta a nossa resiliência, pessoal. Ou seja, a gente consegue se recuperar mais rapidamente às adversidades, bem como a gente se prepara melhor ainda a elas. A gente se torna mais resilientes emocionalmente falando. Bom, entre vários benefícios que a gente tem, mas olhando especificamente do desempenho cognitivo, melhora a concentração, aumenta a criatividade e intuição, melhora a memória. Quando a gente está nesse estado de coerência cardíaca, isso otimiza o fluxo sanguíneo cerebral, favorece as funções executivas superiores, ou seja, região pré-frontal da gente. A gente pensa com mais clareza, toma melhores decisões, mais conscientes. A gente se torna pessoas mais criativas naturalmente. E se a gente pensar em inovação e criatividade, pessoal, inovação e criatividade não vem através do medo, vem de um estado de calma. E se a gente quer novos resultados na nossa vida, mais criativos, inovadores, a gente precisa aprender a entrar nesse estado de calma ativa. Dificilmente alguém num trabalho em casa, ela pensa com, traz uma ideia inovadora, você tem 30 minutos para isso, botando pressão na pessoa. Não. Ou seja, esse é um estado natural nosso. Quando a gente fala da coerência cardíaca, é um estado natural. Mas o legal é de saber que é possível a gente ter esse lugar com mais frequência, com mais intensidade positiva, no momento que a gente quer, quando a gente quer. Eu gosto bastante, eu acho que uma das grandes referências sobre coerência cardíaca é o Instituto HeartMath, tá? Inclusive a Juliana Seta aqui, ela é presidente do Instituto de Coerência Cardíaca aqui até a Ju pode colocar o nome do instituto aqui no chat, ela representa o HeartMath aqui no Brasil. E, e ela também coordena o grupo o Ilha de Coerências, que também eu vou colocar de novo aqui no chat para vocês.
porque é um lugar onde vocês vão poder praticar com mentores do HeartMath a prática diária de coerência cardíaca. Ou seja, tem várias horas por dia de prática gratuito. Entra ali para vocês poderem praticar. Então, o HeartMath ele tem trazido, tem pesquisado, feito muitas pesquisas para validar justamente os benefícios da coerência cardíaca. Entre elas, a gente tem a diminuição da pressão arterial, fortalecimento do sistema imunológico, melhores padrões do sono, diminuição de inflamação crônica, regulação hormonal, melhora a recuperação física após os exercícios, diminui depressão e ansiedade. Ou seja, pessoal, é uma ferramenta que está dentro da gente, sempre esteve, mas que a gente abria a caixinha e a gente não sabia que era aquilo. A gente simplesmente, tá? Tá, André, mas como que funciona isso? Como que a gente faz isso? Né? Existem várias técnicas de respiração, várias que a gente vai olhar, e eu vou trazer uma só para vocês, tá? Gosto bastante. E por que que a gente vai usar a respiração? E cada emoção, né, a sua digital cardíaca, cada emoção também tem sua digital respiratória. O coração, a gente não consegue, de fato, olhar para ele e falar, ô coração, bate aí mais devagar. Mas a respiração, a gente consegue bloquear a respiração, acelerar a respiração. E se cada respiração tem a sua digital emocional, bem como o seu batimento cardíaco, quando eu mudo a respiração, eu mudo a variabilidade da frequência cardíaca. Então, se eu quero que o meu coração comece a ter uma variabilidade da frequência cardíaca na calma, mais coerente, eu respiro na calma, mesmo numa situação de estresse. Então, para eu conseguir otimizar e entrar nesse lugar onde a gente começa a remar na mesma direção, e a gente utiliza a respiração associada à emoção que a gente deseja naquele momento. Nem sempre, é óbvio, por exemplo, eu estou numa situação de medo e eu quero me sentir calmo. Às vezes, na circunstância, eu não vou sentir aquela calma de paz interior, mas de repente eu diminuo muito o medo e neutralizo ele, que é o suficiente para eu entrar num lugar mais otimizado e sair daquele lugar de luta e fuga ou congelamento. Então, o que que a gente faz? A gente vai respirar. Aqui está só um exemplo, tá, pessoal? O mais importante é a gente saber que a gente vai respirar no mesmo tempo que a gente inspira, é o mesmo tempo que a gente expira. Então a gente começa Porque imagina o seguinte: no medo. No medo, a respiração é bloqueada, a respiração é curta e bloqueada. Na raiva. Então, o que que a gente faz? Começa a treinar a respiração mais controlada. Tá? A gente vai praticar, a ideia é que a gente pratique não só nos momentos que a gente precise, mas principalmente nos momentos que a gente não precisa, de manhã e à noite, para treinar o nosso sistema. E principalmente falando de manhã para começar um dia mais equilibrado e para a noite também, já começar a noite mais de um lugar mais regenerativo. Então a gente começa a inspirando e expirando de uma forma mais equilibrada e igual. Pode ser 3 segundos, pode ser 4 segundos, pode ser 5. Na verdade, só tem que ser um pouco mais lento do que do costume, tá? Por quanto tempo a gente faz essa técnica? Olha, vocês podem usar essa técnica de 3, 5 a 6 minutos. Ah, mas André, às vezes não tem 1 minuto. Tá, funciona também. O importante é a gente dar. Lembra, o problema não é o estresse diário, é a falta de pausa. Então, quando eu faço essas pausas para fazer a respiração consciente, né, o nosso sistema se regenera. A gente vai colocar a mão no coração, tá? E imaginar essa respiração fluindo por essa região. Mas, André, não é a diafragmática e não sei o quê. Não, na verdade é só imaginar. A respiração, ela tem o seu ritmo e a gente imagina ela fluindo para dentro e para fora do coração. Por que que é legal botar a mão e ter atenção no coração? Vamos para uma outra área, por exemplo, para a área do esporte, da fisioterapia.
tem alguns, na verdade, né, muitos estudos que a pessoa coloca eletrodos, por exemplo, no braço, e a pessoa teve uma lesão no braço e o braço está imobilizado. E pede para a pessoa imaginar que ela está fazendo aquele exercício da musculação, né, pegando um peso. Só imaginar, sem movimentar o braço. Eles percebem que tem atividade elétrica no músculo, só o fato da pessoa imaginar utilizando aquela região. Então, quando a gente bota atenção no coração, a gente está mobilizando justamente, dando a informação para o coração que algo, né, vai ser estimulado, e no caso, a coerência cardíaca, para entrar dentro de uma variabilidade coerente. Então, por isso que a gente bota essa atenção ali. Sem contar que quando a gente faz isso, também a gente bloqueia os pensamentos, principalmente aqueles que estão ali repetitivos e criando bastante estresse para a gente. E uma vez que a gente entrou nesse ritmo, tá consciente, a gente vai evocar uma emoção positiva. Tá? Uma das emoções positivas que mais facilitam as pessoas a entrarem em coerência é a gratidão. Tá? Inclusive, se vocês quiserem associar o diário da gratidão à noite com a coerência cardíaca, vocês estão potencializando e muito ainda a experiência. Diário da gratidão, escrever 3 coisas boas que aconteceram no dia. Então, praticar o dia da gratidão e depois fazer a coerência cardíaca, ou fazer a coerência cardíaca depois do dia da gratidão, eu diria que são duas técnicas extremamente complementares, tá? O dia da gratidão, super validado cientificamente pela psicologia positiva, com centenas e centenas de pesquisas também mostrando. Então, a gente vai fazer essa prática, onde a gente vai treinando durante o dia, tá? Durante a semana 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, tá? Por isso que, por exemplo, a Ilha de Coerências é legal, porque todo dia, em diversos horários do dia, tem um instrutor ou tem uma instrutora do HeartMath lá aberto para vocês treinarem durante alguns minutos e realmente quando a gente pratica em grupo é mais fácil, né? Então, quando que é legal? Integrar a prática. E não necessariamente a gente, às vezes, colocar apenas num novo momento do dia. Então, de repente, começa a praticar o acordar, pausas do trabalho, 1 minuto, pessoal. Sabe quando a gente está no trabalho? Geralmente eu falo o seguinte: a cada hora e meia, tá? Deixa eu ver aqui, ó. A Paula garante. Se fizermos de manhã, o diário da gratidão do dia anterior também funciona, tá? Por que que é legal fazer à noite? Principalmente pra gente não dormir, às vezes, só pensando que aquele dia foi difícil e tal, e não sei o quê. Então, quando a gente faz à noite, a gente ressignifica aquele dia, principalmente se foi um dia muito estressante. Mas, sem dúvida nenhuma, independente do momento, sempre vai ser benéfica a prática. Então, a gente integra no trabalho. Sabe quando a gente está lá 1 hora, 1 hora e meia de trabalho? A gente precisa de novo, pessoal, o problema não é o estresse, é a falta de pausas. Então, a gente precisa fazer aquela pausa necessária, que é o turismo Rota das Águas, né? Pelo menos sair para tomar um chá, uma água, ir no banheiro. Isso tem que acontecer. E já que eu vou fazer o turismo Rota das Águas, por que não aproveitar e integrar 1 minuto de prática de coerência cardíaca? Tá? Então, momentos que você está estressado, passou por uma situação de estresse, você pode fazer antes de dormir, ou antes, né, de uma situação estressante que você vai, né, encontrar, vai ter uma reunião importante, vai ter uma DR com o marido, com a esposa, enfim. E o legal, para quem depois quiser saber um pouquinho mais, pode entrar lá no site do HeartMath, que tem também, pode falar direto com a Ju também aqui, ela está aqui com a gente. Eles vendem alguns sensores para quem quiser gamificar a prática, é muito legal, porque você vai criando seus indicadores, né? A gente tem aqui, a gente pratica, a Ju é minha esposa, né? Ela trabalha, eu vou mais na área da saúde mental organizacional, a Ju representa aqui o HackNet no Brasil, e ela é especialista, expert nessa área,
Ela está aqui hoje junto aqui na palestra como observadora, né, participando, mas fiquem à vontade para conversar com ela. Até é legal você colocar o contato aí para as pessoas saberem, né, como podem saber mais informações do HeartMath aqui no Brasil. Bom, aplicações da coerência cardíaca em casa. Melhora a comunicação familiar, melhora a relação, né, dos conflitos, ou seja, os conflitos dentro desse lugar mais coerente, eles são construtivos. Cria-se um ambiente mais harmonioso, ajuda as crianças a regularem suas emoções. Então as crianças podem fazer? Podem, que o tempo da criança é diferente do nosso. Então, talvez tenha que ser um pouquinho de menos tempo, mas funciona. O Luca, o nosso filho, ele tem hoje, vai fazer 19 anos, mas desde os 7 anos ele pratica com a gente. E no ensino médio, antes das provas, a turma dele falou assim: Luca, você conduz aquela prática com a gente antes das provas, né? De fato, ajuda, pessoal, e muito. Né? No trabalho, aumenta a produtividade, a criatividade, reduz o estresse ocupacional, melhora o trabalho em equipe, facilita as tomadas de decisões alinhadas, mais alinhadas e intuitivas. Né? Algumas empresas, por exemplo, Google, Sony, IBM, já têm dentro do programa deles de desenvolvimento pessoal e organizacional a coerência cardíaca para os colaboradores. E eles relatam, de fato, uma melhora significativa dentro do clima organizacional. E se a gente pensar agora que é lei dentro da NR1, ou seja, a nova a norma de regulamentação número 1 que rege todas as outras NNs, diz que as empresas precisam ter um programa, né, para prevenção dos riscos psicossociais. A coerência cardíaca entra como uma luva. A gente ensinar os colaboradores, os líderes, até mesmo ter seus sensores, ou seja, esse é o momento, né, para quem trabalha como consultor, para quem é líder de empresa, para quem é presidente, olhar e falar assim, nossa, sabe, respirar é de graça. A gente só tem que aprender. A gente só tem que aprender. Aprender e incluir, por isso que eu falo, a gente tem que incluir nas práticas. Ou seja, vamos começar uma reunião? Comece com a respiração. Vamos terminar a reunião, que foi pancadaria ali? Termina com a respiração. Vai terminar o dia de trabalho? Diário da gratidão do dia do trabalho, mais uma respiração. Sabe, que custa 2 minutos, 3 minutos integrando isso? Pessoal, o benefício é tão gigantesco comparativamente ao tempo investido. Então, vale muito a pena. O importante é integrar. Tá? Essa que é a sacada. Então, vamos praticar. Né? Deixa eu ver aqui. Paula Galera, parei de ouvir. Mais alguém? Todo mundo está me escutando? Voltou? Legal. Boa. Então, eu vou conduzir vocês numa prática, né, de coerência cardíaca. Não tem contraindicação. É fácil, qualquer um pode aprender e fazer. Primeira coisa, assim, percebe como você está se sentindo agora. Faz um check-in emocional, tá? Fisicamente falando, emocionalmente falando. Estou mais confortável, estou um pouquinho de desconforto, estou preocupado com a agenda, é, né? Faz um check-in emocional. Isso. Bom, agora é o seguinte: quem puder, deixa os dois pés no chão, bem apoiados. Vai sentar de uma forma confortável, mas não vai deitar, também não precisa ficar rígido com a coluna. A gente diz que assim, a parte das costas sustenta a gente, ou seja, a coluna sustenta, não é rígido, mas sustenta, e a frente da gente está relaxado. Então, costas firmes, peito relaxado. E é assim que a gente tem que estar no mundo, tá, pessoal? Porque às vezes é o contrário, as pessoas relaxam as costas e deixam a frente tensa, e na verdade não. Peito relaxado, costas firmes. É como a gente se coloca no mundo. Uma das suas mãos na região do seu coração. E quem quiser pode fechar os olhos. André, pode fazer com os olhos abertos? Pode, tá? Mas, né, quem quiser pode fechar os olhos. Esse é o meu convite, que você possa fechar os seus olhos. E a partir desse momento, apenas imagine a sua respiração.
fluindo para dentro e para fora da região do seu peito, da região do seu coração. Uma respiração um pouco mais lenta e profunda do que de costume. Você pode inspirar por 4 ou 5 segundos, soltar o ar também por 4 ou 5 segundos, ou no ritmo que for confortável para você. Se sua atenção for para qualquer outro lugar, tá tudo bem, não tem nada de errado. Apenas volte sua atenção para a respiração. Imaginando a sua respiração fluindo para dentro e para fora da região do seu peito, da região do seu coração. Uma respiração um pouco mais lenta e profunda do que de costume. Você pode inspirar por 3, 4 ou 5 segundos e soltar o ar na mesma velocidade que você está inspirando. O importante é que o tempo da inspiração seja o mesmo tempo da expiração. Conforme você respira, vai buscando dentro de você um sentimento de cuidado, de carinho, de proteção, de gratidão por algo ou alguém na sua vida. Pode ser uma pessoa que você ama, pode ser um lugar na natureza, pode ser um bichinho de estimação, o que você quiser, que te traga a sensação de proteção, de carinho, de cuidado ou gratidão. Mais importante do que imaginar isso é sentir esse sentimento, essa emoção. Vai imaginando então esse sentimento que está aí dentro de você sendo espalhado do seu coração conforme você respira, preenchendo todo o seu corpo por esse sentimento. Agora que seu corpo está totalmente preenchido, imagine você irradiando do seu coração para o ambiente que você está, preenchendo todo esse ambiente desse sentimento. Por que não, então, expandir isso e enviar do seu coração, irradiando do seu coração, esse sentimento para as pessoas que você ama e para as pessoas que amam você? Então, volte sua atenção para a sua respiração, percebendo como você se sente, sustentando esse sentimento. Se você tiver com os olhos fechados, você pode abrir seus olhos. E quem quiser pode colocar aqui no chat como está se sentindo nesse exato momento. Qual é o sentimento depois de uma prática de 3 minutos de coerência cardíaca? O Leandro está sereno, a Ju está calma. Fabiola, sensação boa de estar plena e de luz. 100% presente a Paula Galante. Abrice ternura.
Tudo isso em 3 minutos, pessoal. Franciele, tranquila, Sueli, tá calma. Tudo isso vocês produziram quando vocês alinharam, tá? E remaram na mesma direção por meio da coerência cardíaca. A Ju tá calma, a Ju Tavares. Ou seja, é possível, pessoal, a gente parar e produzir esses sentimentos, ou parar e de produzir os outros sentimentos que a gente não quer por meio da coerência cardíaca. Exige treino, exige integrar. E como vocês, né? E como eu vou colocar aqui até uma palavra que a Paula trouxe, 100% presente. De fato, a coerência cardíaca traz presença, coloca a gente no presente. E por falar em presente, pelo fato de vocês estarem aqui presentes, nós estamos dando um presente para vocês, tá? A gente está dando um ingresso de 100% de gratuidade para o nosso evento de setembro. Para quem está aqui agora, quem assistiu na gravação, aí. Mas quem está aqui, ficou aqui presente, praticou, né? Vocês estão recebendo esse presente. É só acessar o link, tá? E baixar o ingresso de vocês. Para quem quiser saber mais sobre a coerência cardíaca, eu sugiro entrar em contato com a Ju, tá? A Juliana Sela, ela já colocou o contato dela aqui, o grupo de WhatsApp de a Ilhas de Coerência, pessoal, é muito potente. É muito potente, porque tem de manhã, tem à tarde, tem meio da tarde, tem à noite, todos os dias, justamente para a gente poder falar assim, nossa, eu quero praticar, mas às vezes sozinho é difícil. O grupo, o time, quando se junta, realmente a gente vai mais longe, vai mais alto. Então, entrem no Ilhas que vocês realmente vão. é, o Lê, eu também, né? É isso mesmo, né? Todo mundo, tá? É gratuito, o Ilhas de Coerência também, tá? E ele é feito pelos mentores do Heart Math aqui no Brasil, em português. Tá? Então vale muito a pena. Em relação ao evento de setembro, algumas pessoas estão perguntando. É uma semana, toda noite vão ter 2 palestras sobre saúde mental, bem-estar para você, para a família, para as empresas. Olha, vai ser setembro, assim, realmente tem bastante coisa. Inclusive, vai ter também um evento do HeartMath também em setembro, de palestras. Então, preparem-se. Vão ser realmente, vai ser um mês incrível. Treinem bastante, pratiquem bastante. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou aqui à disposição. A Ju também tá, o Lê. Lá na Índia, no nosso site, tem diversos recursos também para quem quiser saber mais sobre o que a gente faz. Tem instrumentos de autopercepção, tá bom? Bom, gostaria então que vocês colocassem aqui por fim, né, no nosso bate-papo. Opa, a Ju tá levantando a mão? Vai lá, Ju. Bom dia, gente. Só uma dica: essa prática da respiração focada no coração já é um grande presente para vocês levarem para a vida. E como o Dé falou, né, são às vezes 1 minuto, 2 minutos que a gente faz algumas vezes ao dia que vão transformando o nosso dia e ao longo do tempo vão transformando mesmo a nossa vida. A gente passa a viver mais na regeneração do que no estresse, né? Isso é um fato bastante importante, assim, considerando onde estamos como país, né, em termos de ansiedade, e níveis de estresse crônicos. E a dica é pratiquem também de olhos abertos, é uma técnica. Às vezes as pessoas falam, ah, mas eu me esqueço, às vezes 2 minutos, eu tenho que parar para fazer 2 minutos de prática, e por incrível que pareça, às vezes a vida parece tão corrida que nem 2 minutos a gente tem. Mas é importante aprender a fazer enquanto estamos fazendo outra coisa. Então, fazer de olhos abertos e praticar essa respiração focada no coração, com esse ritmo regulado, por exemplo, enquanto eu estou lavando a louça, ou enquanto eu estou esperando o sinal abrir no trânsito, ou enquanto eu estou tomando banho, né? Então, assim, não necessariamente a gente precisa também
parar para fazer, mas é um processo de autorregulação que a gente vai ensinando novamente o nosso sistema nervoso a entrar em coerência, e isso passa a ser um novo normal com o tempo, né? Então, essa é a dica. Obrigada, Dé, pela oportunidade aqui. Por isso que eu falo que ela é que é expert, né? Obrigado, Ju. Bom, gostaria que vocês colocassem aqui no chat, quem quiser, porque valeu a pena estar aqui nessa manhã, tá? Então coloquem aqui para a gente começar a se despedir. Lembrando que todo mês a gente se encontra para novos temas. Vocês podem sugerir também pro Lê. O Lê vai deixar o contato dele aqui. Temas que vocês gostariam que a gente tratasse aqui nas nossas palestras gratuitas. Então é muito legal também que vocês possam enviar sugestões para a gente fazer a curadoria. E a gente vem, né, durante o ano inteiro fazendo esse trabalho juntos. Vocês podem convidar também pessoas para a próxima palestra. É sempre aberto a todo mundo. Ah, muito legal estar aqui com vocês. Obrigado pela presença. Obrigado, muito bom estar aqui com vocês de novo. Está sextando, nada como sextar desse lugar, né, de mais calma, de mais presença, de mais carinho interno, compaixão, gratidão. Tá? Sintam-se abraçados e abraçadas. Bom final de semana e a gente se vê em breve, pessoal. Um grande beijo, um grande abraço. Obrigado.